Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Cultura e Saber, o programa que te leva a uma viagem pelo universo da literatura. Histórias têm o poder de atravessar o tempo, provocar reflexões e muitas vezes transformar realidades. Mas o que acontece quando essas histórias deixam de ser exceção e passam a ocupar o centro da narrativa? O Cultura e Saber de hoje recebe a editora e escritora Bianca Brandão, idealizadora do livro Protagonistas, uma obra que reúne dezenas de mulheres que decidiram assumir o controle das próprias trajetórias. São histórias reais, diversas, potentes, que falam de coragem, recomeços e principalmente de protagonismo, como você também é protagonista desse livro e das suas histórias. Oi, Bianca, tudo bem com você? Oi, Vanifer, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Eu estou adorando conhecer esse livro, Protagonistas, inclusive não apenas por você, mas por outras mulheres, tá, gente? Que também falaram desse livro e organizaram. Então, antes de conversar com você, Bianca, eu vou chamar uma mulher muito especial que participou desse livro. Olha só. Olá, espectadores do programa Cultura e Saber da TV Alesp. Eu adoraria estar hoje aí com vocês, mas eu não consegui. Mas saibam que vocês estão muito bem acompanhados pela incrível Bianca Brandão, editora do livro Protagonistas. E eu vou falar sobre ele para vocês. Existem histórias que não contam apenas trajetórias, elas abrem caminhos. O livro Protagonistas nasce exatamente desse lugar. Ele reúne 65 mulheres que, em diferentes momentos da vida, tiveram coragem de mudar de rota, de enfrentar ambientes historicamente masculinos e de se reinventar. São histórias de transição de carreira, de liderança, de resistência e, acima de tudo, de escolha. Escolha de não se acomodar, escolha de ocupar espaços, escolha de seguir, mesmo quando o caminho parecia muito improvável. Cada capítulo traz uma mulher que, da sua maneira, rompeu barreiras. E juntas, essas histórias criam algo muito maior, criam identificação, criam inspiração e, muitas vezes, coragem em quem está lendo. O meu capítulo é um pouco diferente. Eu não falo de mim, eu falo da minha bisavó, a mulher que criou o brigadeiro, é isso mesmo. Ela criou esse doce tão amado pelos brasileiros. Uma mulher que, talvez sem saber, carregava no DNA algo muito poderoso, o espírito empreendedor. Ela criou um doce que atravessou gerações, atravessou classes sociais e até hoje representa oportunidade. Quantas mulheres começaram a empreender a partir de uma panela, de uma receita, de um sonho? O brigadeiro virou renda, virou independência, virou recomeço. E, no fundo, essa história dialoga profundamente com o propósito do nosso livro. Porque não importa se estamos falando de grandes cargos ou de pequenos começos, o que une todas essas mulheres é a capacidade de transformar realidade. Protagonistas não é apenas um livro, é um convite. Um convite para que mais mulheres, e você que está aqui nos acompanhando agora, mais mulheres se reconheçam como protagonistas das próprias histórias, para que entendam que não existe uma trajetória única e que muitas vezes aquilo que parece simples pode ser algo revolucionário, porque protagonismo não nasce do lugar perfeito, nasce sim da decisão de agir. Quando uma mulher avança, ela nunca avança sozinha, ela abre caminho para muitas outras. E é isso que eu convido vocês, nesse momento, a pensar, nesse caminho que você está abrindo para muitas mulheres. Um beijo enorme, ótimo programa para todas vocês e todos vocês. Obrigada, Cris. É isso, uma mulher leva a outra, né? Quando uma mulher é protagonista, o melhor é que ela não seja a única protagonista daquela história. Pelo contrário, que ela também inspire outras mulheres para que elas se tornem também protagonistas. Eu abri aqui o livro, olha só,
no seu capítulo O Doce Legado. Bianca, a gente ouviu aí a Cris, ela já falou muito sobre o que é esse livro, mas como foi para você escolher essas histórias? Porque eu estou aqui com um capítulo da Cris aberto, que ela não fala sobre ela, como ela disse, né? Ela é bisneta da mulher que inventou o brigadeiro, mas tem uma diversidade incrível, né? Eu quero só te contar um pouquinho de como essa história, como esse livro surgiu. Por favor. Porque aí faz o link com essa curadoria que a gente fez das histórias. Eu comecei o planejamento desse livro com uma grande amiga chamada Ana, que ela participou de outros livros pela minha editora. Nós nos tornamos amigas. E começamos esse planejamento do livro em 2024. Em outubro começamos a fazer a curadoria e a Cris foi uma das primeiras autoras que entraram para fazer parte. Quando foi em dezembro, no auge de formar a equipe das autoras, falei com a Ana 8 horas da noite, falei que tinha conseguido mais 3 mulheres para o grupo. Ela falou, não estou muito legal hoje, mas amanhã eu estou bem, a gente conversa melhor. A Ana faleceu às 2 da manhã. Meu Deus. E foi um choque para mim, porque ela era uma amiga, além de cliente da editora. Eu escrevi lá no grupo das autoras que eu, como amiga e como editora, iria dar continuidade a esse livro, com forma de legado e memória para a Ana. A Cris imediatamente entrou em contato comigo e falou, eu quero fazer parte disso, a gente vai transformar esse livro num super sucesso. E foi aí que a Cris entrou na minha vida. A Cris, assim, é extremamente generosa, extremamente bondosa, é um trator, mas é maravilhosa. E ela realmente abraçou o projeto junto comigo, virou a principal organizadora e é aí que o livro se transformou. Assim que a gente começou a curadoria das mulheres. Conversando com outras mulheres, colocamos mais organizadoras no grupo e aí passamos a fazer esse trabalho minucioso de escolha tanto das mulheres como das histórias. Me chamou a atenção, primeiramente, a história da Ana. Não está aqui no livro, né? Ninguém escreveu sobre ela. Não, no prefácio eu conto como o livro surgiu e agradeço a Ana por tudo que ela fez. Porque se não fosse essa ideia de dar voz às mulheres, que era o que ela gostaria, né? Esse livro não teria tomado essa proporção toda que tomou. E tomou uma proporção incrível, porque foram 400 livros vendidos em 3 horas no Shopping Vila Lobos, não é isso? Isso. Como é que foi isso, gente? Porque foi muito rápido. Em 3 horas apenas. E o livro hoje é um sucesso da editora. É um sucesso da editora. Eu digo que é o nosso carro-chefe a protagonistas, né? Porque realmente ele trouxe uma visibilidade muito grande para o livro, para as histórias e para um conceito um pouco diferenciado desse livro de livros colaborativos. A gente vê bastante livro colaborativo, mas não com essa diversidade igual este livro tem. E esse foi um dos grandes diferenciais. E com 65 autoras, nós fizemos o lançamento no Vila Lobos. Não imaginávamos que iriam tantas autoras, foram 55. Nossa, foram. E imagina que cada uma leva alguém. Então, assim, a gente lotou a livraria. Então, realmente foi o máximo. E assim, é um livro incrível, porque como você falou, diversidade. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, folheando o livro, é que cada história é contada por cada mulher, obviamente, mas no fim tem uma pequena biografia também, para a gente entender que elas são autoras deste livro e são autoras da própria vida, que eu acho que é a ideia sua, né? Porque cada biografia também chama atenção. Poxa vida, eu acabei de ler sobre essa mulher, uma história que ela contou, mas quem é ela? É isso que eu falo que é diferenciado dentro do livro, porque você lê uma história, você lê um recorte da história, né, dessas mulheres, e quando vê na biografia fala, nossa, ela é CEO, ela é CMO, ou ela é uma mãe atípica, e você fala, olha que incrível que essa mulher nos contou, e ali você inclusive consegue encontrar ela depois, porque a gente deixa as redes sociais das autoras aí. Você acha que foi isso que fez as pessoas se conectarem tão rápido com o livro? Porque assim, muitas pessoas vão se identificar com histórias específicas, mas tem uma diversidade muito grande. Então, que conexão foi essa? Eu acredito que a história você não só se identifica com uma história, mas que em determinados momentos diferentes da sua vida, se você pegar o livro, alguma outra história que não
te chamou a atenção numa primeira vez, vai te chamar a atenção numa segunda. E é isso que faz a diferença e que cria a conexão. O que me chamou a atenção quando vocês falaram do livro pra gente, né? E eu fui folheando e vendo como vocês contaram. Vocês falam que o livro não é mais um livro apenas, é um movimento. O que você quer dizer com isso? A gente viu que a necessidade dessas histórias, né, que foram trazidas de forma tão bonita, e a gente deu essa forma no livro, precisavam ser ampliadas. Então, hoje, a gente deu início ao movimento onde a gente participa de painéis em algumas empresas, ampliando as vozes dos livros, das histórias que estão no livro. Então, a gente já fez alguns. Essa semana a gente tem, inclusive, um painel na sexta-feira, onde a gente coloca, de acordo com a necessidade da empresa, as histórias mais direcionadas. Uhum. Eu estou lendo aqui, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. Primeiramente, claro, como são várias autoras, o estilo de escrita é diverso também, né? Como foi isso? Porque, de qualquer forma, você como editora, ao compilar tudo isso, apesar de ter o estilo delas, também tem que ter uma fluidez na escrita, durante a leitura, para a gente não ter aquele baque muito grande, pelo menos no estilo de escrita. Você conectou de que forma essas histórias aqui dentro? É muito engraçado que a gente percebe que as histórias acabam se conectando, inclusive quando a gente coloca no papel, né? Então, quando a gente começa a fazer essa questão da edição, nós temos que tomar cuidado também para não perder a particularidade de cada autora, né? Então, assim, a forma como ela fala, como ela escreve, a gente tenta manter, mas faz o trabalho de lapidação, que a gente transforma o bruto no diamante, né? Que a gente diz, a mágica acontece. E aí a gente consegue fazer com que o livro fique com uma fluidez boa. Eu costumo dizer, eu adoro ler, né? Que cada livro, a primeira página, claro, é o cartão de visitas. E quando a gente está lendo uma compilação como essa que você fez, eu estou aqui passando, e o cartão de visitas, no caso, seria digamos, a primeira frase, primeiro parágrafo, porque são vários livros em um. Eu queria até ler, você me permite ler algumas, claro, o início de alguns aqui para vocês de casa terem uma ideia do que a gente está falando. A Camila Duarte. O texto dela, o título é Quem Sou Eu? Essa pergunta, apesar de parecer simples, tem um jeito especial de nos tirar do eixo. E ao participar deste projeto, encara o desafio de entregar um conteúdo que conecte com as pessoas e as ajude a enfrentar a coragem de responder essa pergunta difícil. Só para começar, aí já dá para a gente se conectar com ela, porque eu acho que todo mundo em casa já se perguntou: quem sou eu? Como responder essa pergunta? Todas respondem aqui nesse livro, digamos assim? De certa forma, sim. Você escrever e escrever sobre você mesmo faz você se perguntar sobre quem você é, né? E revisitar algumas histórias suas. É incrível. É incrível. Eu estou lendo algumas coisas, desculpa, porque Imagina. O livro é muito... ele te puxa. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. Olha só, vou ler mais algumas coisas, tá? A Bárbara Milano diz: por todas as Bias. Só para a gente ter uma ideia da diversidade desse livro. Ela começa assim: fruto entre o preto, o branco e o ancestral da terra Pindorama, hoje chamada Brasil, nascida no interior do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, onde passa um rio. A gente já dá para entender mais ou menos o início de quem é essa mulher. A Carolina Junqueira diz: eu nasci em Alfenas, Minas Gerais, e desde muito pequena aprendi o que era recomeçar. Minha mãe trabalhava em banco e naquela época não se escolhia para onde ia. E aí vai. Já no primeiro parágrafo de cada uma, a gente tem uma ideia. Mas que histórias são essas? A ideia do parágrafo é já impactar para te pescar, né? Eu digo que é uma... Está me impactando, conseguiu. É mesmo chamar a atenção para que você continue a história. Você leu a história da Bárbara, o início ali. A Bárbara é uma das indígenas que fazem parte do livro, né, como autora.
e ela conta sobre o feminicídio da irmã dela. É uma Nossa. história super forte, mas super necessária, e a força dela é incrível em contar essa história e na luta pela memória da irmã, né? Quando ela conta a história dessa memória da irmã, a gente está falando de um livro de protagonismo feminino e o feminicídio é um medo de todas nós porque é uma realidade muito cruel. Esse ano, só em janeiro, aqui em São Paulo, foram 27 feminicídios, que é um número maior do que a média histórica. Então, assim, é uma coisa assustadora. Então, como mulher, mesmo eu não sendo indígena, por exemplo, existe uma conexão. Existe. Dá até um nozinho, assim, né, de falar. Existe a conexão, não só pela história dela, mas por todas as outras que ela está lutando para que não aconteça. Então, a luta da Bárbara é muito bonita. E ela mesma fala, não vai trazer a Bia de volta, mas essa luta vai fazer com que outros casos não aconteçam. Como vocês foram atrás dessas mulheres e perceberam, né, que ali havia uma história incrível? E teve alguma coisa, alguma mulher que contou uma história e você teve que tirar ali? Como é esse trabalho? Tá. Nós falamos que nesse livro somente convidadas, mas são convidadas que nos veem, né? Não que alguém chamou. De certa forma, parece que o livro chamou, sabe? Para participar. Então, a gente faz essa curadoria e aí a gente entende a história para ver se encaixa. E, no fim, todas as histórias encaixam, né? Porque toda mulher tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Então, a gente começa a fazer essa curadoria dessa forma, trazendo através dos convites. E vamos linkando, conectando, fazendo um trabalho muito bonito. Eu sou muito suspeita de falar do livro, eu fico emocionada. Eu fico demais emocionada. A proporção que ele tomou e o que tem acontecido com esse livro é incrível, é incrível. O que mais te emociona nisso, nessa proporção? E que eu estou vendo, seus olhos estão brilhando nesse momento. É ver que não somente o meu sonho, o sonho da Ana, estão aí, né, nesse livro, como a força da Cris, como a generosidade da Cris, o legado do Brigadeiro, as histórias das outras mulheres. Eu coloquei a minha esteticista nesse livro, porque eu ouvi tanto a história dela que eu falei, você tem que estar aí também nesse livro. A Érica viveu no lixão e hoje ela tem o próprio salão de estética. Vitoriosa, e ela conta num humor incrível. Então, é um livro para emocionar, para rir, para chorar, para comemorar e para torcer e para que a mulher continue tendo a força que tem. Estou lendo algumas coisas aqui que também, olha só, eu me identificando. Com a Carmela Borst? Borst. É assim que fala? Isso. Carmela Borst. Nasci mulher, filha de uma mulher nordestina, divorciada, que criou a mim e meus irmãos com dignidade e coragem, numa São Paulo que não abria portas para quem era diferente. Que bom que isso está mudando, mas olha só, eu sou nordestina, estou aqui em São Paulo e é uma história já que me conectou. Teve alguma que eu vejo você emocionada com a proporção do livro, mas teve alguma que te impactou mais, que foi a mais emocionante mesmo? Eu vou citar a Érica de novo, que para mim é uma das que mais me emocionam. Quando eu vi a Cris falando sobre a história dela na TV, eu chorei assistindo, que eu falei, Érica, olha onde a tua história está chegando. Né? Ela dizia que o sonho dela, ela morava em Barueri, o sonho dela era atravessar o rio para Alphaville, onde ela iria trabalhar ali, iria vencer, e ela conseguiu. E você vê essa mulher hoje, é uma força, uma potência, que você fala, como é que pode, né? Tudo que vivenciou, e ela diz isso, eu poderia me vitimizar, poderia ficar parada, estacionada, mas estou ali batalhando e estou acontecendo. E
Vou citar a história da Noane também, que a gente comentou um pouquinho antes do programa entrar no ar. E é tão lindo ela explicar de onde veio, o que o cacau trouxe para a vida dela. Então, é demais, gente. Eu abri aqui na história da Érica, que você falou. Meu nome é Érica Bispo, tenho 37 anos e hoje venho compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Minha história começa na Bahia, onde nasci e vivi até os 2 anos de idade. Meu pai veio primeiro para São Paulo em busca de oportunidades, deixando minha mãe sozinha com 4 filhos para cuidar. Com muita coragem e determinação, minha mãe tomou uma decisão difícil. Vendeu tudo que tinha, até a última colher, para comprar as passagens e nos trazer para junto de nosso pai. Chegamos a São Paulo cheios de esperança e meu pai trabalhou incansavelmente para garantir que nada nos faltasse. São histórias muito, muito, muito fortes. Esse é o segredo do sucesso do livro? Como é que está a venda hoje desse livro? É um dos segredos para a história do livro, mas como eu disse, a gente não tem só história assim. Vou comentar da história da Fernanda, que é engraçadíssima. Ela fala sobre o casamento aos 50 anos de idade e a forma como ela conta de uma leveza incrível. Então, é essa diversidade que é o segredo do livro. É a diversidade das mulheres e a diversidade das histórias. Mas como foi compilar tudo isso sem, digamos assim, diminuir nenhuma voz, sem apagar nenhuma voz? Porque são várias mulheres fortes, com muitas histórias fortes. Como é que foi mostrar a força de cada uma, sabe? Porque às vezes quando a gente está lendo um livro como esse, que tem uma compilação de histórias e tudo mais, a outra história talvez seja para o leitor, né? Considerada um pouco mais fraca, menos coesa. Isso é um desafio para a editora. Sim, a Sermente tem um trabalho pré mais pós. A equipe está formada, das autoras, a gente faz um trabalho de mentoria, onde a gente conversa individualmente com cada uma das autoras, de 1 hora a 1h40. E eu peço para cada uma delas me contar a história da vida delas inteira. Então, eu falo que é quase um trabalho de psicologia que a gente faz. Nossa Senhora! Então, conhecemos uma a uma, profundamente. E aí, quando a gente termina de conhecer a história, eu falo, e você quer contar sobre o quê? Se ela me fala alguma coisa diferente da história, eu comento que acho que a gente poderia alterar um pouquinho e encaminhar. A Liliane Rocha, que é uma das organizadoras no segundo livro, desculpa. Que é isso? Ela não queria contar sobre a história dela de muitos anos atrás. E eu falei, você tem que contar essa história. Ela viveu extrema vulnerabilidade, onde ela conta que ela não poderia nem sonhar nessa época. E hoje é uma mulher, né, que tem uma empresa e que trata de diversidade também. É uma mulher negra super potente. E eu falei, você precisa contar. Muitas meninas precisam ler esse livro e conhecer a sua história para trazer uma representatividade. Elas se espelharem em alguém. Então, a gente faz esse trabalho exatamente para pegar isso, sabe? Cada particularidade de cada uma, para não deixar com que nenhuma história fique menor do que a outra. Quando elas estão relatando a história para você, normalmente você procura o quê? Um lado mais emocional, um lado mais... O que você procura ao 1h40, você falou, né? Sentada ali contando a sua história. Sinceramente, eu acho que eu não teria nem 1h40 para te contar, por exemplo, se fosse a gente aqui. Mas como é? Porque eu acho que muitas mulheres chegam, como eu acabei de dizer, né? Nossa, mas o que eu vou contar da minha vida? E elas nem devem perceber, pelo menos no caso dessas aqui, que eu vi a força que tem em cada história. Isso acontece muito. Eu vou te dizer que 90% das mulheres que eu converso para entrar no livro dizem que não tem uma história para contar e que não sabem sobre o que contar. E quando começam a me detalhar, eu falo, você tem. Olha isso. E muda a figura.
Você me perguntou mais o quê? Desculpa. Não, como é exatamente para ouvir essas histórias? Qual é o ponto que você presta atenção, assim, quando elas estão contando sobre si? É algo mais emocional? É algo... O que você quer quando você escuta? Eu, como editora, pessoa física, Bianca, prefiro o lado emocional. Eu sempre acho que a gente consegue trazendo mais emoção, a gente consegue impactar mais. Mas a gente tem na editora o lado também mais prático, né? Então a gente procura um equilíbrio entre os dois. Como equilibrar isso? O lado emocional das histórias e o lado negócio, né? Da editora, que essas histórias precisam ter alguma coisa para chamar esses leitores. Como é que você equilibra? Bom, eu vou te dizer a história de algumas mulheres que trabalham em ambientes extremamente masculinos. A gente tem a Débora, que ela é a única bombeira, não é bombeira, ela é a única engenheira certificada de incêndios no Brasil. Nossa! É um ambiente extremamente masculino. Então, eu gosto de trazer a emoção do fato dela estar dentro de um ambiente masculino, mas trazer o lado prático também, mostrar a vida real como ela é. Então, esse equilíbrio a gente busca nessa forma. E aí, quando você está ouvindo essas mulheres, você diz, olha, escreve sobre isso? É mais ou menos assim? Eu falo que é uma sugestão, né? Digo, olha, eu acho que você deve seguir essa linha. É uma sugestão. Aí vai de você. Aí, quando me apresenta o texto, eu digo, ó, era isso mesmo. E são mulheres que nunca escreveram, boa parte? Boa parte nunca escreveu. E todas dizem que foi uma experiência fantástica, porque você acaba se revisitando e aí volta até essa questão do não tem uma história para contar, né? A síndrome da impostora. Nossa, eu acho que muitas devem ter. Porque nós, como mulheres, nós sabemos que o mundo em muitos locais é muito masculino. Né? Os espaços são muito masculinos em muitas profissões, dentro de casa. Então, é uma coisa, quando você escutou tantas mulheres assim, você acha que é uma coisa talvez da gente mesmo, de ser mulher, não se ver, não se enxergar como protagonista? Eu acho que é uma questão cultural, inclusive, né? Estrutural, né? Que está mudando a passos curtos, mas está mudando. Lentíssimos. Mas está mudando e a força desse livro é isso, é mostrar que a gente pode ser a protagonista da nossa história. Eu não estou dizendo que é mulher contra homem, não é nada disso. Não, e a gente contrário. diz muito, né? Tanto é que a gente fala que a mulher lê esse livro, é fantástico. O homem também lê esse livro, é revolucionário. Né? Essa é uma fala, inclusive, da autora Taiga Gomes, que está no livro também. Então, é isso, sabe? É trazer o protagonismo para cá, dizer, estamos conseguindo. E é revolucionário quando mulheres tomam conta da própria história no sentido de entender o que elas fizeram. Quando você falou que é quase um trabalho de psicologia, esse trabalho editorial, né? Quando você conversou com todas elas e você disse que 90% nem acreditam que tem uma história para contar, isso muda também a vida delas? Muda, porque elas revisitam o que já viveram e falam, realmente eu fiz tudo isso. Olha que impressionante. E elas tiveram alguma resposta dos leitores? Você ouviu? E no seu caso, você uma resposta das mulheres, né? O que você ouviu, assim, de relatos dos leitores, de resposta para essas histórias, que foi mais incrível? Isso eu ouço bastante. É uma das coisas que a gente mais recebe, é o feedback de que alguma história fez muito sentido para determinada mulher em determinado período. Então, nós recebemos, inclusive, uma autora que ela conta sobre a criação de uma marca dela de bolsas que ela sempre quis. Ela tem 61 anos e ela conta que muitas mulheres entraram em contato com ela porque criaram coragem de abrir o próprio negócio depois de ter lido a história dela. E me chamou a atenção que tem desde a geração Z até 60 mais, 50 mais, 70 mais. O que você aprendeu com isso? Com histórias de geração Z até as histórias mais experientes, digamos assim. Eu digo que as histórias das mulheres mais velhas, né, de 70 mais,
É que é feio falar mais velhas, né? Mas Experientes. mais experientes. Mas são mais velhas mesmo, é porque a gente leva, é um negócio de mulher, sabia? É. Tá aí para o livro Protagonistas, talvez. É verdade. É uma coisa de mulher, a gente tem uma coisa de dizer, não é velha, a idade. Mas são experientes, são mais velhas. Você vê que atravessou uma geração já diferente da nossa. Sim. Então, já tiveram algumas batalhas que para nós já foram simplificadas, vamos dizer assim. E que da geração Z já está um pouco mais simplificada graças à nossa. Então você vê que é um trabalho contínuo, que são os passinhos lentos que essa evolução vem dado, mas que são necessárias e que tem passado de geração para geração e facilitando um pouquinho para a próxima. E a gente ainda tem muitas histórias para contar, tá? Eu vou até para o próximo bloco, porque essas histórias de mulheres que, digamos assim, correram para que a gente pudesse andar com um pouquinho mais de facilidade, todas essas estão no livro Protagonistas. Então, no próximo bloco, a gente volta a falar sobre protagonismo feminino e eu quero também ouvir a história da Bianca, porque a editora também é protagonista do livro e da própria vida. Até já! Oi, estamos de volta com Cultura e Saber. Bem rapidinho o nosso intervalo, porque a gente tem histórias lindas aqui para contar, inclusive a da Bianca. Porque você está contando a história de 65 mulheres nesse livro Protagonistas, mas a senhorita Bianca também é protagonista da sua vida e essa editora é sua, não é? Isso nasceu como? Bom, eu estou no mercado editorial há 10 anos. Em 2016, num processo de mudança, eu não sabia o que eu gostaria de fazer. Sou formada em comunicação, MBA em marketing e não queria mais continuar nessa área. E fiquei pensando o que eu poderia fazer. Aí eu tive uma ideia de criar um blog, um Instagram de leitura e ir lá compartilhar todas as minhas leituras, né? Tô com ele aqui na resenhas. minha mão, o Instagram Mamãe Tá Lendo, não é isso? Isso. Agora, esse nome é espetacular, Mamãe Tá Lendo. Por quê, Bianca? Eu já sei, mas conta aí, por favor. Eu tenho 2 filhos, na época eles eram pequenos, então cada vez que eu estava lendo, eles me chamavam, eu falava, calma, mamãe tá lendo. Tá aí o Instagram na nossa tela, olha só, tem mais de 10 mil seguidores e começou assim, você era uma leitora que criou esse Instagram, calma filho, mamãe tá lendo. E mamãe não parou de ler. Mamãe não parou de ler, eu passei a frequentar todos os ambientes literários, todas as feiras, eventos, tudo que tinha. Tarde de autógrafos com autores nacionais e internacionais eu estava presente. Comecei a ficar conhecida no mercado, fechando parcerias com outras editoras. E aí eu, com a Tati, uma grande amiga, nós criamos uma agência de marketing digital direcionada para escritores e autores. E começamos a trabalhar com o mercado literário nesse sentido, né, do marketing digital. Mas eu não quis parar, comecei a estudar, a me aprofundar mais ainda no mercado. E aí a pandemia foi a minha deixa para esquecer o marketing digital e tornar o meu sonho realidade com a Tati mesmo. Hoje a Lívia também faz parte da equipe. Nós criamos a Sermente Editorial, já com quase 45 livros aí publicados e realizando sonhos, transformando palavras em livros. E é minha paixão. Estava sempre ali, mas eu não sabia. Começou como uma leitora. Em que momento você lendo e nesse Instagram criou ali, viu que dava para avançar? Eu senti uma necessidade de alguns autores na publicação. Então eu via que tinha muita gente que gostaria de publicar, mas não tinha a oportunidade de conhecer o mercado ou alguém que viabilizasse isso. Então nós criamos métodos para que esses autores conseguissem fazer a publicação sem ser o tradicional das editoras grandes. Como seria esse método? Bom, vamos lá. A gente faz um projeto personalizado para cada autor, desde a escrita com ghost para alguns autores ou até a finalização de fato do livro. O ghosting, lembrando para o pessoal, são aqueles autores que não querem
colocar o nome, digamos assim, no que fazem. Eles escrevem, mas tem... E às vezes também tem outra pessoa que escreve por eles a história, né? Isso, que às vezes algumas pessoas têm histórias muito boas, mas não conseguem colocar no papel. Isso. Então, a gente faz esse trabalho junto com essas pessoas. Então, a gente consegue, desde essa etapa até a entrega do livro. O autor escreve o livro para a pessoa. Isso. E então, vocês já colocaram no mundo 45 livros? 45 livros. E por que Protagonistas é o protagonista da editora? Difícil de responder essa? É difícil porque de 45 livros, você me disse que esse aqui é o protagonista, é o carro-chefe. É. De fato, ele faz jus ao nome. Como chegou nisso? A gente tem hoje um trabalho com mais de 90% das nossas autoras são mulheres. Né? Então, é o trabalho da psicologia voltando. Né? Então, quando entra o Protagonistas, você vê que é o nosso trabalho aprimorado. De quando a gente começou ali com um autor, 2 autores, aumentamos para livros colaborativos com 10, depois com 15, agora 65. E fazer com que o livro seja tão potente. Essa é a diferença dele para os outros. Faz com que ele seja o carro-chefe. E me chama muita atenção, para mim, pelo menos, esse livro aqui está espetacular, porque quando a gente folheia, a gente não só lê essas histórias, mas tem o rostinho dessas mulheres, teve alguma curadoria das fotos? Não, nós deixamos com que cada uma delas escolhessem as próprias fotos da forma que representasse elas melhor. E percebo também que são fotos muito boas. A gente é muito cri-cri com foto, né, Bianca? Demais. Cá entre nós, a gente não quer aparecer de qualquer jeito um livro. Poxa, sendo autora dentro de um livro, eu não vou colocar qualquer foto. Tem algumas fotos que têm elementos incríveis que também contam a história. Tem outras fotos que eu percebo que é só o rosto das mulheres, mas a gente não está acostumado a ler isso, né? Mas as imagens, as linhas no rosto, o cabelo, elas também contam uma história e isso se conecta com o que elas escrevem. Isso chega para você também, essa questão de você conhecer as autoras, de você olhar para as autoras? Sim, e elas me mandam algumas opções de fotos. Então, eu acabo dizendo qual que eu acho que fica mais direcionada para o texto delas. Uhum. Apesar de ter essa representatividade que eu deixo elas escolherem, né, o que mais representa elas, elas me mandam algumas opções. Eu falo, essa está mais de acordo, fica melhor. A gente acaba dando palpite em tudo, por isso que eu digo que é um trabalho muito personalizado. Mas eu estou muito curiosa sobre o seu trabalho editorial, por exemplo, para escolher essa capa, que é belíssima. Inclusive, já vem com o selo best-seller. Essa capa belíssima. Como foi que você escolheu? Essa capa foi um trabalho que nós fizemos entre as organizadoras, onde cada uma soltava a sua ideia e a gente vai fazendo jogos de palavras, jogos de elementos, de cores que representam o recado que a gente quer dar, né? E aí a gente faz o trabalho com o nosso designer, com o nosso capista, que é maravilhoso, e conseguiu entregar exatamente o que a gente pretendia, sabe? Dar o recado. Mas nos seus olhos, que estão sempre emocionados para falar desse livro, e do jeito que você fala também, da criação da editora, da criação da ideia do protagonismo feminino, 90% das autoras são mulheres, então eu também vejo muito de você. E quando a gente foi atrás de você para contar a história desse livro aqui, me chamou a atenção também a sua biografia, que você dizia algo assim, me corrija se eu estiver errada, mãe, esposa, reikiana e mulher de fases. Por que colocar isso na sua biografia? Já vem de cara, sabe? Chamou muita atenção esse mulher de fases também. Quem é a Bianca que você contou ali só na primeira linha da sua biografia? A Bianca que eu falo, mulher de fases, é a Bianca que fala para as autoras que não pode ter a síndrome da impostora e ela mesma tem a síndrome da impostora. Nossa! Por isso, as fases todas. É nesse sentido. Mas... até vou te dizer porque que eu digo que eu demorei muito para publicar o meu próprio livro.
Diz pra gente o nome. Duquesa por Conveniência, é o primeiro da série. Esse ano sai o segundo. Olha. Vai chamar Viscondessa Americana. Romance de época que eu sou apaixonada, então acabei entrando nessa linha. É o que eu amo ler, então quis escrever sobre isso. A gente acaba escrevendo muito sobre o que a gente ama ler, né? Porque é o que conecta a gente com os livros e a gente entra nesse mundo quando quer escrever. E eu escrevia para mim. E as pessoas que sabiam que eu escrevia e conheciam a história falavam, você tem que publicar. É o cúmulo, uma editora não querer publicar o próprio livro. Mas tem a questão de autoexigência. Como eu avalio tantos textos bons e avalio tantas escritas maravilhosas, eu não queria fazer minha própria publicação. Então, quando eu escrevi essa biografia minha, Mulher de Fases, é exatamente isso. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Era isso, né? Então, hoje tem livro meu aí no mercado, publicado, né, pela Sermente. O outro também vai sair pela Sermente. Já não sou mais tanta mulher de fases, porque não estou mais tanto impostora. Mas reikiana também é algo que entrou na minha vida na mesma época que eu criei a Sermente. E me traz um equilíbrio muito grande. Você não é mais tão impostora. Então, esse livro, o trabalho de psicologia que você fez com as mulheres, acabou voltando para você também. Voltou. Foi um trabalho de duas vias. Foi um espelho. Foi, sem dúvida. E você teve que aplicar reiki em alguma dessas mulheres para, não sei, no trabalho, nesse processo de entender as histórias? Para as histórias, não. Mas eu apliquei reiki em algumas mulheres, sim. Eu digo que o reiki veio para eu devolver para o universo tudo que o universo já me deu. Né? Lembra o que é reiki para as pessoas de casa que talvez não saibam? Reiki é a aplicação de energia com as mãos, a energia que vem do universo. Uma terapia. É uma terapia onde a gente faz alinhamento dos chakras e veio junto com a Sermente. Então, eu digo que a Sermente veio para me trazer o equilíbrio de trabalho e o reiki veio para me trazer o equilíbrio emocional, espiritual e realmente trouxe mesmo. Então, para algumas autoras que acabavam me pedindo, eu faço. E é um trabalho que eu faço para o universo e para devolver para o universo. Então, não é uma terapia que eu cobro, não é nada disso. Então, é por amor mesmo. Acaba sendo uma terapia porque esse livro, quando elas escrevem sobre si, tem muito da escrita terapêutica, né, que se fala na psicologia. Então, é tudo uma grande terapia para elas, para você, para aquela... eu tenho quase certeza que eu vi isso na sua biografia. Aquela trabalhadora da Disney? Eu fui guia da Disney. Algo assim, guia da Disney? Sim. Como foi isso? Como é que isso... E você trouxe alguma coisa dessa sua experiência internacional e tudo mais para os livros, para o que você entende hoje na editora? Vamos lá, isso faz muitos anos. muitos anos. Eu era muito jovenzinha. Mas eu trouxe para a vida meu casamento, porque eu conheci meu marido na Disney, enquanto trabalhávamos. Eu era guia auxiliar dele. Os meus filhos são fruto desse trabalho, né? Porque acabamos... Eu estou aí agora com um de 18, outro de 14, casada há 25 anos. Para você ver como faz tempo que eu fui guia. E eu acho que é a questão da disciplina que você tem que ter. Apesar de você estar num lugar mágico, que é a Disney, a gente levava em torno de 50, 60 adolescentes para fazer os grupos lá, né? E a gente tem que cuidar do dinheiro deles, a gente tem que cuidar de medicação de quem precisa, da alimentação, de que eles façam as coisas direito. E são adolescentes, tem que ter ronda de madrugada para ver se um não está no quarto do outro, aquela coisa toda. Então, eu digo que a disciplina me ensinou a ter a disciplina para os livros agora. Eu estou imaginando isso, porque você teve que fazer um trabalho todo de organização, acaba sendo uma editoria da vida.
ali na Disney, você trouxe para cá. Eu trouxe. E muita gente fala, como é que pode 65 mulheres, não saiu nenhuma confusão? Não, não saiu nenhuma confusão, gente. Como assim? Por que tinha que sair confusão? Porque muita gente, não só por ser muita mulher, mas muita gente junta. Não saiu, gente. Uma mulher que fez guia para adolescente, gente, não vai deixar mulheres aqui entrarem em confusão? Não mesmo. Inclusive, é uma coisa que o seu livro inspira. É a falta das mulheres, a rivalidade feminina que muito se fala. Muito se falou sobre a rivalidade feminina ao longo dos anos, mas eu vejo aqui no seu livro que essas mulheres, elas são protagonistas, mas elas não querem ser protagonistas sozinhas. Elas são protagonistas porque, infelizmente, o lugar que elas habitam hoje é majoritariamente de homens, mas elas estão lá e elas querem puxar as outras. Sim. A Beatriz, que também é autora, ela fala sobre a teoria do brilho, que é exatamente essa questão da gente trazer outras mulheres para perto, dar o palco a todas. A gente não precisa ser protagonista sozinha. É importante que a gente seja protagonista da nossa própria história, da nossa própria vida, mas a gente pode trazer para a vida o protagonismo de todas as outras. E isso eu também aprendi com a Flávia Salim, que é a organizadora desse primeiro livro. São muitas mulheres envolvidas, isso é incrível. E a Flávia, ela também veio para a editora, um dos primeiros livros colaborativos com mulheres foi para ela que eu fiz, ela que foi a organizadora. Com 15 mulheres, ela tinha um grupo chamado Movimento Inspira Mulheres, que era exatamente trazer sempre essa ideia de que a gente pode trazer outras mulheres para perto, a gente não precisa dessa rivalidade, é a sororidade da vida real. Você se deu conta que você acabou fazendo isso, transformando outras mulheres em autoras? É interessante, né? Tanto é que quando elas me passam a biografia delas para eu colocar no livro, elas colocam palestrante, economista, mãe, e eu falo, e escritora. Agora vocês são escritoras, tem que colocar também. E foi você que fez isso. Como é que isso te toca na tua vida? Porque você virou protagonista, uma leitora assídua, como eu sou hoje. Você acabou virando escritora, editora e tornando outras mulheres escritoras. Sua história devia estar aqui, tá? Eu vou colocar num próximo. Num próximo. Você já deu um spoiler. Eu posso dar um spoiler aqui? Pode. Posso pegar? Pode. Gente, é o seguinte, tá? Já tem um segundo para chegar aí. A gente tem uma imagem aí do livro melhor para mostrar para vocês, mas o Protagonistas Volume 2 já tá no forninho? Tá no forninho. Nós temos nesse quase 80 autoras. Quase 80! Meu Deus, a gente está vendo umas imagens aí do Protagonistas. Claro que esse aqui ainda é É um boneco, é um protótipo. Exatamente, é um boneco. Posso dar uma leitura aqui de spoiler? Não tem nenhum texto aí dentro. O que tem aí dentro é um só outro livro. Mesmo. É Na só verdade, um a gente está vendo só a capa. Só a capa. Mas as histórias você já tem. Já está compilando. Já. O que a gente pode esperar? Porque nesse primeiro livro tem ribeirinhas, indígenas, mães, porque acaba sendo incrível como a gente, quando vê a biografia de mulheres que são mães, isso normalmente vem muito no começo, né? Vem. É uma profissão, digamos assim, que as mulheres escolhem e que vem na biografia delas, mas tem uma diversidade incrível. O que é que a gente pode esperar para o segundo? Vamos lá. Algumas autoras do primeiro resolveram repetir a dose e estão no segundo. Ah, que legal! Até para dar uma continuidade da história, contando até um pouquinho do que a escrita transformou. Então, isso volta um pouquinho ao ponto que a gente falou agora há pouco. Ao protagonismo que você acabou de falar, que eu disse que você ajudou outras mulheres a chegarem aqui. Isso. Esperamos aí, temos alguns diferenciais. Eu falo que o primeiro já tinha diversidade, o segundo tem diversidade vezes 2. Nós fizemos até planilha para ter corretamente o número de mulheres certas para cada determinado tema, para determinada história. Então, nós continuamos com mulheres negras, LGBTQIA+, temos também deficiente visual, assim, mulheres 75 mais nesse. Ai, que maravilha. Temos uma geração Z de 19 anos nesse, então... Tá
incrível. Eu já comecei a receber as histórias, já começamos a fazer as edições e eu fico emocionada com cada história que eu pego. Você diz, olha, como é que pode, né? E as histórias não são iguais. Não são iguais. O tema pode ser parecido, mas não são iguais. Por que que você diz assim que não são iguais? Claro, cada história é uma história, mas assim, você está sendo muito enfática nisso. Tem que ter uma linearidade, mas como assim? Eu vou te dizer, temos uma mãe atípica. Certo. Ela vai contar exatamente sobre o que acontece na maioria dos casos das mães atípicas, né? O abandono do marido e que ela acaba tendo que lidar com isso sozinha. Às vezes até largar o trabalho, muitas mães atípicas têm que fazer E nós isso. temos uma outra mãe atípica que continuou trabalhando, continua seguindo e tem o suporte do marido. Então, no fundo, o ponto central da história é sobre ser mãe atípica, mas as narrativas são diferentes. Entendi. Porque cada uma tem um ponto de vista e cada uma vive a sua história como mãe atípica com seus filhos de uma forma diferente. Algumas com suporte, outras sem, por exemplo. Exatamente. E você já está emocionada para falar do segundo livro também? Eu fico tô demais. Tem alguma... Dá para dar um spoiler de alguma história que te tocou mais? É um spoilerzinho, não precisa contar a história, não. Só para o pessoal ficar com vontade. Tá bom. Eu vou falar sobre uma das organizadoras. Estou falando da Lili de novo, aquela que não queria contar a história no primeiro. Sim. Agora, no segundo, ela conta sobre o desafio de ser uma mulher negra no mercado de trabalho. E ela tem que ouvir que ela tem que alisar o cabelo. É um soco no estômago. Imagino. Mas é incrível ver a força dessa mulher. Eu sou uma mulher branca no mercado de trabalho, mas muitos anos atrás, meu cabelo é cacheado. E eu já ouvi isso, que tinha que continuar alisando o cabelo, eu imagino, mas para uma mulher preta, não tem nem como comparar. Você já foi forte para mim, mas para uma mulher preta, ouvir isso é como se estivesse pedindo para se desfazer da identidade dela, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu não vou soltar muito mais spoiler, não, porque... Não. Tá bom. A Vocês gente têm vai ter que que ler. É em setembro só que sai? Isso, quando completar 1 ano do lançamento do primeiro. Mas você ainda está compilando as histórias. Ou seja, tem outras ainda que podem entrar aqui. A gente praticamente está fechada já a equipe. Eu já recebi 90% dos textos. Faltam pouquíssimos textos para serem recebidos. Nós tivemos algumas desistências por conta de agenda, né? Às vezes nós temos autoras que têm trabalhos que não permite que elas tenham a flexibilidade para escrever. Então, acabam não desistindo no meio do caminho e acaba abrindo uma vaga ou outra, que são esses textos que não foram entregues ainda. Mas a gente já está na fase de começar a revisão, inclusive, desses textos. E o seu? O meu livro ou o meu texto? O seu texto, a sua história não vai entrar? Nesse livro, eu dei a prioridade para minha sócia entrar com a história dela, que é a Lívia, que ela conta sobre uma perda de 2 gestações e sobre o fato de então ter optado por não ser mãe. Nossa. Que é uma coisa que a sociedade não entende muitas vezes essa escolha da mulher. Exato. E aí, quem sabe no Protagonistas 3 eu conto a minha história. Tô adorando. A gente tá com spoiler aqui de vários livros, gente. A gente pode ter até um 3, nem saiu 2 ainda. Mas eu acho que a sua história vale muito. Você me falou que você fica sentada 1 hora e 40 minutos ouvindo as mulheres. Eu tô aqui te ouvindo também. E eu acho que... E está me incentivando aqui a escrever a minha Eu história acho mais. que é um momento terapêutico também, ou não? Que claro. talvez você poderia escrever. Sim, Porque sem de dúvida. tudo que eu ouvi de você, você também é uma mulher forte que se encontrou nesse meio quando era apenas uma leitora, uma grande leitora, e está incentivando outras. Por que não escrever isso? E eu vou te contar uma curiosidade, que quando eu falei que sempre esteve presente na minha vida, mas eu não me dei conta, eu estava ajudando meus pais na mudança de casa deles há 2 anos e encontrei uma apostila que era do meu avô, de poesias, que ele pediu
para eu transformar em livro quando eu tinha 13 anos de idade. Meu Eu, com Deus. todo o meu conhecimento literário, do mercado literário dos meus 13 anos de idade, onde era datilografia nessa época, sou velha. Não é velha. A gente acabou de falar sobre o nome, eu já ia dizer, não é velha Tá bom, não. sou Não, experiente. tudo bem, pode falar essa palavra. E eu transformei aquilo, eu peguei na mão e falei, gente, esteve sempre na minha vida e eu não me toquei disso. E aí, meu avô já é falecido, eu transformei em livro, foi o 5º livro da editora que eu lancei. Nome? Memórias, né, de Leonel Corrêa, e eu presenteei meu pai com esses livros de poesias do meu avô. Então, assim, sempre esteve ali. E eu só me dei conta, 2 anos, de que já tinha recado sobre o que eu ia fazer da vida. E tá no sangue. Eu tô um pouco emocionada com essa história. Eu tenho uma conexão muito grande com avós também, eles infelizmente também já se foram. E eu encontrei também, depois que meu avô se foi aos 100 anos, nada escrito por ele, mas muitas leituras dele que só de ler, só em ler mesmo, a gente meio que se conecta com aquela pessoa que já foi. E para você, como foi compilar poesias escritas de fato por ele? Deve ter sido uma viagem para você. Uma viagem. Foi emocionante reencontrar isso e lembrar algo que simplesmente eu tinha apagado da minha cabeça. E pegar na mão e falar, meu Deus, eu fiz isso aos 13 anos. Olha agora o que eu estou fazendo, que eu estou transformando. Eu estou realizando sonhos. Não só o seu. Sim, exato. Muita gente sonha em escrever e não sabe por onde começar. Eu sei como te ajudar. Isso é incrível. E o seu avô deve estar muito orgulhoso onde quer que ele esteja agora, porque para ele ter feito um pedido desse para uma menina de 13 anos, ele já viu um potencial incrível em você. Pode ser. Você está se dando conta disso agora? Pode ser. E quando você escreve? Agora eu quero falar da escritora. A gente está falando muito da editora porque estamos falando do protagonistas. Mas quando você escreve, você sente... O que é que você sente? Um alívio do que sai? Não estou nem falando de ficção, sabe? Quando você escreve seus textos, as suas histórias, tem algo de terapêutico ali? Então, a ficção para mim é muito mais terapêutica do que escrever sobre mim. Por quê? Porque eu brinco que eu sou doidinha, né? Porque eu tenho vozes. Vozes da cabeça. Eu tenho vozes na cabeça. Eu crio histórias e mais histórias e sempre fui de criar história. E por ser uma leitora, né, forte, eu leio mais de 80 livros por ano. Eu gosto também. de criar finais alternativos. Sempre criei finais alternativos para as histórias. Quando eu não curti algum final, não, mas essa história ficaria com um final muito melhor se fosse assim. Então, como eu crio muitas histórias, eu começo a viver com os personagens. Então, por isso que eu falo que para mim é terapêutico escrever a ficção, porque eu tiro eles da minha cabeça e passo eles para o papel para eles viverem. Então, é incrível. Depois de escrever tudo isso, mas também de ler as histórias dessas mulheres protagonistas, o que é que mudou na vida da Bianca? A Bianca hoje é uma pessoa mais segura, entende que faz diferença na vida das pessoas, das mulheres, de quem quer escrever, de quem tem esse sonho. E sou realizada demais. Nossa, não tenho nem o que dizer, só tenho a agradecer. E o que é que o pessoal em casa que está assistindo ao Cultura e Saber agora pode esperar de mais forte, de maior conexão com esse livro? Qual é o maior recado dele? Leiam as mulheres, entendam as mulheres, conheçam o nosso mundo. É isso, gente, assim, emoção. E leiam mulheres, né, gente? Afinal, a gente tem tantas autoras incríveis no Brasil. Conceição Evaristo, Daniela Arbex, nem sei mais, Raquel de Queiroz. Tem tantas mulheres incríveis que já se foram e que também ainda estão escrevendo. E a Bianca e todas essas mulheres, 65 mulheres, no livro Protagonistas,
Foi um prazer conversar com você, Bianca. Eu adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha só, gente, hoje a gente contou histórias que inspiram, conectam e, acima de tudo, mostram que o protagonismo não é um lugar distante. Pelo contrário, né? É uma construção possível. O livro Protagonistas nos lembra que cada trajetória carrega força, identidade, transformação e talvez a grande pergunta que fica seja: que história cada um de nós escolhe escrever daqui para frente? Principalmente nós mulheres, atenção, hein? Nada de se colocar para baixo. Nós somos protagonistas das nossas próprias vidas e a gente podia muito bem estar num livro aqui da Bianca. Mas, por enquanto, já que você ainda não escreveu, obrigada por ter acompanhado a gente aqui no Cultura e Saber. Um beijo, obrigada pelo carinho e até a próxima.